Vinícius, como teve a sua primeira internação, foi com 4 meses, que eu fiquei 17 dias com ele no hospital, foi na mesma época, logo na saída dele, foi quando eu recebi o diagnóstico na pediatra do Daniel, da suspeita de autismo. Né? Então o Daniel teve um autismo que foi um autismo que a gente chama de retrocesso, porque ele se desenvolveu normalmente até 1 ano, andou, falou assim, como um bebê de 1 ano, comeu, e aí ele parou de falar, parou de comer, parou de interagir, junto com essas questões do Vinícius. Então foi um momento muito complicado, porque eu não tinha braço, eu tinha uma profissão, eu tinha 2 filhos, e eu não tinha braço, então assim, você tinha que ir indo apagando um fogo de cada. Porque o diagnóstico, ele demorou mais de 2 anos para fechar o diagnóstico. Então, quando veio a suspeita, né, a hipótese de autismo, o que eu fiz foi estudar. E eu lembro da minha uma das primeiras pesquisas foi qual o país onde os autistas são funcionais. Porque o que eu tinha de visão de autismo era o que a gente tinha de autismo severo, daquela criança que não vive. E aí eu, enfim, fui estudando, fui vendo onde era, nos países, nos lugares, como que era, quais as terapias, quais os tratamentos. Porque, na verdade, quando você descobre isso, você tenta buscar uma cura. E autismo é uma condição, não tem cura, não é doença, né? Isso eu gosto sempre de frisar. É uma condição. É uma condição, uma alteração genética, né? O gene do pai e da mãe formam ali aquela condição genética. Não é uma doença. Não. E por não ser uma doença, tem terapia, tem tratamento, mas ele vai sempre ser autista. Recursos. Ele pode melhorar as questões, mas viver, né, em sociedade, mas ele não vai deixar de ser autista. E é muito individual. Cada um tem seu nível, cada um tem suas possibilidades. Tem as comorbidades, tem as funções. Então assim, ó, não sabe, não falo. O especialista ou pessoas que estão ainda estudando sobre, vão estar auxiliando para poder a gente saber cada vez mais. Isso. E aí do Dani, eu resolvi fazer isso. Eu falei, eu quero entender. E aí eu entendi que para funcionar o método, ele precisava viver neste método, né? Que é um método de condicionamento, que eles chamam de ABA. Isso, ABA, né? Que é metodologia do comportamento. Então você vai modular o comportamento da criança e depois do adolescente, assim futuramente ele vai condicionando e vai aprender, né? E aí, o que eu percebi? Que aqui no Brasil tem as terapias que são ótimas, tá? Só que elas não bastam por si só, porque você vai lá 1 vez por semana, 2 no máximo. Você falou que tem umas horas de terapia. São 40 horas semanais. E no Brasil? No Brasil, você consegue, se você tiver um plano de saúde bom, que ele vá por 3, 4, no máximo 5 horas semanais. E uma coisa que eles pedem sempre é um laudo atualizado. Não é necessário, porque o autista, ele não vai deixar de ser autista. E como você falou, o laudo demora. O laudo demora, né? Então, e aí, além de demorar, às vezes eles pedem atualização de laudo. O que não deveria ser pedido, porque não é uma doença. Não é uma doença, gente, é uma condição. Exatamente. Então, tem que ter tratamento. Mas tem a lei, a gente vai buscando esses recursos. Mas o que eu sempre falo, que é o que eu acredito, é que os pais precisam buscar a formação. Porque o Dani, ele era um autista de nível 2, porque ele não falava, e hoje ele está de nível suporte 1, por conta disso, de eu aplicar dentro de casa, de eu estudar, e é toda hora, é todo dia. Então quando some um toque aparece outro, quando ele melhora numa seletividade aparece outra. Então, ele teve recentemente algumas manifestações de pânico. Então assim, é uma luta realmente sua, né? Não, é de todos, muita né? gente.